Olá, bem-vindos à nossa primeira videoaula do curso Excel Express. Nesse curso nós vamos aprender algumas técnicas para você agilizar, o seu processo aí de elaboração de uma célula, de uma planilha para o seu trabalho, para alguma atividade em casa, como uma planilha financeira, enfim. Você vai aprender a utilizar o Excel de uma maneira prática, objetiva. Se você já sabe, você vai tirar o proveito de algumas dessas técnicas. Se você não sabe, você vai ver que não é nada difícil. Aliás, é muito fácil. O Excel já faz tudo pela gente. A gente só precisa informar a ele o que fazer e com quais números. O Excel ele serve para fazer cálculos. O Excel ele dá resultados, de operações que a gente quiser. E para isso ele tem essa tela aqui, com toda gradeada, que a gente chama de planilha, e é nela que a gente vai inserir os nossos dados. Essa tela aqui, ela possui várias colunas, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, e várias linhas, que são representadas por números. Linha número 1, linha número 2, linha número 3, e assim vai. Então, cada quadradinho que compõe essa minha planilha aqui, eu tenho um nome para ela, que é uma referência. Se esse quadradinho está na minha coluna D e também na minha linha 7, ele é o quadradinho, ele é uma célula D7, pois essa célula está na coluna D e na linha 7. Ah, e se for essa daqui que estiver selecionada? Ela está na coluna F e na linha 7, então é a célula F7. Aparece aqui no cantinho aqui, ó, o nome, referência dessa célula aí. Ao lado aqui eu tenho uma barra de fórmulas. Nessa barra vai aparecer, vai ser exibida a função ou a fórmula que tiver dentro dessa célula selecionada. Tá bom? E tem outras planilhas. Cada vez que a gente abre um documento de Excel, a gente tem várias planilhas dentro dele. Aqui embaixo a gente consegue ver, ó, planilha 1, planilha 2, planilha 3, planilha 4. Se eu quiser colocar mais planilhas, eu posso. Então, dentro de um mesmo documento, referente ao mesmo assunto, eu posso colocar, por exemplo, dentro desse documento, todas as planilhas, referentes ao meu... Eu posso colocar dentro desse documento várias planilhas e cada uma representando um mês, onde vai ter ali um cálculo financeiro, desse mês, as minhas entradas, minhas saídas. Então eu posso colocar na planilha 1 janeiro, planilha 2 fevereiro e assim vai. Para alterar o nome da planilha, é só vir aqui embaixo, onde ela está, o nomezinho dela, clicou com o botão direito, coloca em renomear. Aí eu já posso colocar lá, vamos colocar aqui, ó, aula 1. É essa aí. Já apertou Enter, confirmou. Aula 1. Tá bom? Então vamos começar aqui aprendendo a nossa primeira técnica. A nossa primeira técnica é para utilizar funções. A gente pode elaborar, os nossos cálculos utilizando funções. Mas o que são funções? Bem, vamos começar aqui colocando alguns números. Vamos botar aqui, ó, primeiro número, segundo número e terceiro número. E aqui a gente vai colocar a soma. Quero fazer uma soma. Vamos elaborar uma soma. Soma do número 5, do número 3 e do número 2. Então, para realizar, uma soma, ou enfim, qualquer cálculo que você queira, você primeiro tem que selecionar a célula que você quer que exiba esse resultado. Bem, eu quero que a soma desses três números seja exibida aqui, ó, na célula E4, essa daqui, ó, que está selecionada aqui. Então, como é que eu faço isso? A técnica me permite utilizar, ao invés de operadores, mais, menos, dividir, multiplicar, aqueles sinaizinhos, eu posso colocar aqui o nome de uma função. Então, para isso, eu coloco igual, digo para o Excel, através desse símbolo igual, de que eu não quero que ele escreva, que ele mostre o que eu escrever aqui. Eu quero que ele mostre o resultado, do que eu vou colocar.
né? Eu vou colocar ali uma operação, mas eu não quero que ele exiba a operação, eu quero que ele exiba o resultado, eu quero que nessa célula apareça o resultado, né? Então tá bom. Então qual é a operação que eu quero fazer? Eu quero fazer uma soma. Beleza, olha o que o Excel me permite. Ele permite que eu digite aqui, ó, o que eu quero fazer, ó, soma. Quero digitar, quero fazer uma soma. Então ali quando eu começo a digitar já me aparece uma lista. Essa lista contém várias, né, funções que o Excel já tem nele. E a soma está aqui, ó. Primeiro aqui, ó, soma todos os números em um intervalo de célula. É isso que essa função faz. Então, coloquei aqui, terminar de escrever, soma. Então, eu já disse para o Excel o que eu quero fazer. Bem, com o símbolo igual, eu digo para ele que eu não quero que ele escreva, que apareça escrito aqui, né, nessa célula soma. Eu quero que ele faça um cálculo. Então, é para ele aguardar aí e esperar eu terminar de digitar. E no final, quando eu apertar Enter, não vai aparecer escrito, né, o que eu vou colocar aqui. Vai aparecer o resultado dessa operação. Então, eu escrevi já soma, abri parênteses e dentro desses parênteses é que eu vou colocar os números que eu quero somar. Ele já fica lá pedindo o primeiro número. O primeiro número é o número 5. Botei lá 5. É esse. Eu quero somar esse número. Depois disso, ó, vem o símbolozinho ponto e vírgula. Tá vendo? Entre aqui, ó, ponto e vírgula. Eu digito ponto e vírgula e ele vai pedir o segundo número. Qual é o segundo número? 3. Coloquei lá o número 3, né? Ponto e vírgula. Depois o terceiro número. O terceiro número é o número 2. E assim por diante. Poderia ter vários números aqui dentro, mas eu vou parar aqui no número 2. Fechei parênteses, aperto Enter e pronto. Está lá o resultado. Né? Tá, o número 10 é a soma, né, desses três números. 5 mais 3 mais 2 é 10. Então, o que a gente fez? A gente colocou, né, dentro da função soma, a gente inseriu quais são os valores que eu quero. Repara que ele não mostrou aqui soma, né, e tudo mais. Ele exibiu só o resultado, que é o que a gente quer. Se eu clicar aqui nessa célula onde tem o resultado, lá na barra de fórmulas, olha lá, ó, aparece o que realmente está escrito. Está escrito lá, igual, soma, e os dentro dos parênteses os números que eu quero somar. Né? Eu posso também mostrar isso clicando duas vezes na célula, aí ele vai aparecer lá de novo. Se eu tirar esse igual da frente, olha o que acontece. Ele não vai exibir o resultado, ele vai exibir o que eu escrevi. Né? Eu não disse para o Excel que eu quero que ele mostre o resultado, já que eu não coloquei o igual. Então eu venho aqui na frente, tenho que colocar o igual e ele mostra o valor ali que é 10. Mas essa nossa função aqui, ela tem um pequeno problema. Né? Apesar de estar somando direitinho, ele tem um problema, ela não é dinâmica. Né? Caso eu queira alterar o terceiro número aqui de 2 para 7, por exemplo, a minha soma continua sendo 10. Por quê? Porque ela continua somando 5, 3 e 2, que foi o que eu disse inicialmente. Então, como é que eu faço para que ela se torne dinâmica? Como é que eu faço para que ela, quando eu altere o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro número, automaticamente ele mude, né, o valor aqui da minha soma? Então, para isso, eu, ao invés de utilizar o número 5, o 3 e o número 2, eu coloco a referência da célula que ele está, que esse número está. A referência, lembra que eu falei no início? Cada célula tem uma referência. Então, a célula do número 5 aqui, qual é a célula? É a célula B4. Está escrito aqui no cantinho. Quando eu seleciono ela, aparece escrito lá, B4. Né? É a célula onde o 5 está inserido. Então, ao invés de eu usar o número 5, eu vou usar a referência B4. Quando eu coloco o B4, escrevo o B4, automaticamente esse B4 fica azul e fica com a caixinha azul também em volta lá da célula B4, né, que é onde está o número 5. Vou fazer isso com 3 também. Ao invés do 3, ó, selecionei, ó, vou tirar o número 3 e vou colocar aonde está lá, ó, a célula onde o número 3 está, que é o C4. Agora, ó, C4 ficou verde.
E a célula C4 ficou com um quadradinho verde em volta. E o último é o número 2, que eu vou mudar para D4. Uma dica que eu dou aqui, ó, é um extrazinho. Ao invés de você digitar a referência daquela célula, você pode clicar nela também. Ó. O cursor está piscando lá, pedindo para que eu insira, né, no caso aqui, o D4, olha lá, ó, ficou lilás e ficou uma caixinha lá. Ao invés de colocar, né, escrever, eu posso clicar na célula D4. Olha lá, ó, também funciona da mesma forma. Funciona da mesma forma. Quando eu apertar Enter, apareceu o número 10. Só que agora eu não tenho dentro dessa minha função aqui números. Né? Eu tenho referências de células. Né? Isso me permite uma fórmula dinâmica, uma função dinâmica, aonde quando eu alterar, né, o terceiro número aqui de 2 para 7, né, e depois de alterar confirmar, automaticamente já muda. De 10 muda para 15. Agora o resultado da minha soma não é mais 10, é 15. Porque ele não está buscando mais o número 2. Ele está buscando o conteúdo da célula D4, que agora não é mais 2, é 7. Então, com isso, a gente ganha dinamismo na nossa função. Né? A gente não precisa mais ficar alterando. O Excel automaticamente altera. Se eu mudar aqui, ó, o 3 aqui mudar para 8, por exemplo, ele já muda lá, o 20, enfim, para 20, enfim. Então ele muda automaticamente. Bom, então essa daí é a nossa primeira técnica, né? Como utilizar uma função, né, para fazer uma determinada tarefa. Tá, mas eu só posso fazer soma? Não, como eu falei, você tem várias funções. Você pode clicar aqui, ó, onde tem esse fx aqui na frente aqui, ó, para inserir uma função. Posso clicar aqui, ó, e eu vou ter várias, né, funções aqui dentro. Posso selecionar uma outra categoria que eu vou botar a categoria aqui tudo, para mostrar todas. Olha a quantidade. São muitas. Muitas você nem vai usar, né, aqui, mas enfim, são muitas. Vamos colocar aqui mais uma função que é para tirar uma média. Vamos tirar uma média, vamos fazer uma outra. As funções, elas, maioria, são utilizadas da mesma forma. Né? Eu vou colocar um igual para dizer que eu não quero que ele digite, né, o que eu vou escrever, e sim coloque o resultado. Vamos lá, começar a digitar, ó. Ah lá, já apareceu ali, né? Retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes de números, né? Então, aqui, ó, posso clicar aqui, ó, 2 vezes, pronto. Ele já fica pedindo, né, o primeiro número lá. Eu posso clicar, né? Apertar ponto e vírgula, né? Vai para o outro número, aqui, ó. Cliquei aqui, ó, ponto e vírgula, né? Terceiro número ali, beleza. Aí vem uma pergunta, né? E se eu tiver vários números, se eu queria tirar soma, né? Ou tirar média de vários números, vou ter que clicar em um por um, ou digitar a referência de um por um. Aí vem uma técnica que eu vou ensinar agora que é muito boa. Ao invés de eu digitar, né? Quando eu for digitar o número lá, ao invés de eu digitar esse número, olha o que eu posso fazer. Eu posso selecionar um intervalo. Eu posso selecionar um intervalo. Vamos lá, ó. Digitei aqui média. Ao invés de digitar um número, ó, eu vou clicar, ó, e vou arrastar. Eu selecionei um intervalo. Ó. Eu não coloquei B4, C4, D4. Eu selecionei um intervalo. Para isso, né, eu posso fazer isso manualmente também. Né? Ao invés de usar o ponto e vírgula, eu uso 2 pontos aqui. Está usando 2 pontos. O 2 pontos, ele indica que eu vou de B4, lá, ó, onde tem aqui o número 5, até, o 2 pontos significa até D4, que é o último número. Então é um intervalo. Tudo que tiver no meio aqui, como por exemplo 3, né, vai ser incluído nessa média sim. Né? Eu não vou precisar digitar o C3, o C4, por exemplo. E se fossem 10 números, né? Sei lá, se fosse 20, da mesma forma, você selecionaria o primeiro e o último. Né? E botaria aqui, ao invés de ponto e vírgula, você colocaria 2 pontos. Tá bom? Então, ó, repara que quando eu clicar aqui, ó lá, o quadrado grandão azul, ó,
estar circulando de B4 até D4. E se ao invés de 2 pontos colocar ponto e vírgula, vai dar certo? Não vai dar certo, porque agora ó, só tem o B4 e o D4. Um dos números, o segundo número aqui ficou de fora. Porque aqui ó, eu estou colocando B4 e, que é o que esse ponto e vírgula representa, a letrinha E, D4. Então eu quero que seja até D4. Até D4. Então vai ficar lá ó, um quadrado grandão. Então veja que é a mesma coisa para o soma. Na hora de utilizar o soma aqui, nós colocamos aqui, né, um por um. Eu posso apagar aqui o C4, por exemplo. Professor, mas aí vai ficar... Eu posso apagar aqui o D4, por exemplo. Mas e agora? Eu fiquei sem o segundo número? Não. Eu substituo o ponto e vírgula por 2 pontos. Olha lá, ficou um intervalo. Então, o resultado é o mesmo, mas utilizando menos, né? Menos referências. Então, essa daí é uma outra técnica, né? De selecionar intervalos. E agora, aqui para terminar, a gente vai mostrar uma última técnica muito importante, né? Muito poderosa essa técnica. Essa técnica inclui a seguinte pergunta, né? Tá, eu já sei somar, né, o número aqui, mas para cada número, né, que eu for somar, ou para cada números, né, cada números que eu for somar, para cada sequência de números que eu tiver que somar ou tirar a média, eu vou ter que digitar essa fórmula toda? Talvez seja mais fácil na calculadora, não? Negativo. Eu aqui posso colocar os números que eu quero somar. Vou botar aqui várias sequências de números. Seja qual for esses números aí. Vou botar vários aqui. Tem vários. Eu não preciso colocar a função que eu criei aqui, essa função, em cada um deles. Eu tenho um jeito onde eu posso copiar. Copiar essa função, né? Aqui o Excel ele me dá essa oportunidade, né, de poupar tempo. Então, como é que eu faço isso aí? Eu já digitei quais são os valores, isso aí eu tenho realmente que dizer, né? Eu tenho que dizer os valores que eu quero somar, né? E depois de criar a primeira função aqui, eu tenho um recurso aqui de copiar, né? Eu posso replicar, né? Eu posso copiar nas outras células essa função. Né? Para isso, ó, repara que aqui no cantinho aqui, ó, da célula que está selecionada aqui com a minha função, eu tenho um quadradinho preto. Então, aqui o que eu faço? Quando eu aproximo o mouse aqui, o cursor aqui, ele muda o ícone. Ele passa de um ícone cheio aqui, um maisinho cheio, para um maisinho fino aqui, preto. Então, quando ele ficar dessa forma, o que eu faço? Eu clico e arrasto, ó, até a última. Tá bom? Até a última. Não é para clicar no meio e não. Se eu clicar no meio e arrastar, eu vou estar selecionando. Não é assim. Tem que clicar aqui no cantinho, onde vai ficar com um xizinho preto, e arrastar. Aí sim, até a última. Quando eu clicar aqui no último aqui, ó, último número, né, última soma que eu quero realizar, eu posso soltar. Automaticamente, todos esses números vão ser, né, essas linhas aqui de números vão ser somadas, né, essas sequências. Então já está com o resultado, cada uma delas já somado direitinho. Por que isso acontece? Porque quando eu faço essa operação, eu digo para o Excel, ó, eu passei para a linha de baixo, né? Eu informo a ele que eu arrastei para a linha de baixo. Né? Então, para a linha de baixo, ele vai alterar a linha. Ó, repara que a linha era a mesma, ó, era B4 e D4. A linha era sempre 4. Né? Então, ele passou, quando eu puxei para baixo aqui, ó, repliquei para baixo, ele entendeu que embaixo é a linha 5. Então, onde era 4, ele passou para 5. Mudou a linha, né, automaticamente. Para cada uma ele só mudou a linha. É a única coisa que muda. A coluna é a mesma, né? O primeiro número sempre vai estar na coluna B, o segundo número sempre vai estar na coluna C e o terceiro número sempre vai estar na coluna D. O que vai alterar são as linhas, e é isso que ele faz. A mesma coisa para a média. Ó. Selecionei aqui a célula onde está a média e arrasto aqui, ó, até o último aqui para aparecer a média dos outros, a média desses 3 números. Então são essas técnicas aí que a gente viu, né,
pratiquem, né? Se tiver dúvidas, né, coloquem aí, postem essas dúvidas aí, né, que a gente vai responder. A gente vai ter uma areazinha no nosso próximo vídeo para responder essas dúvidas que aparecerem, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu espero vocês. A gente vai aprender mais técnicas de Excel, tá bom? E a gente vai ter uma surpresa aí. Nesse próximo vídeo a gente vai ter uma surpresa aí, então aguarde, não perca o próximo vídeo, que essa surpresa que a gente vai ter aí vai ampliar aí muito a sua visão a respeito do Excel, entendeu? É muito forte, né, essas técnicas que a gente está utilizando. A gente aprendeu aqui, né, são técnicas um pouco mais básicas, né, mas a seguinte vai ver algumas no próximo, mas no próximo vídeo a gente ainda vai avançar um pouquinho mais. Você já viu então que não é tão difícil, né, trabalhar com Excel, né? É bem simples. Você coloca ali, né, os valores, né, e qual é a função que você quer utilizar. No próximo vídeo a gente já vai aprender a trabalhar com mais técnicas de Excel. Então aguarde. Até a próxima.